arrecadação e realização do ativo. Realização do ativo é exatamente a venda dos bens, né? E segundo o artigo 108, após a assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial vai efetuar essa arrecadação de todos os bens, bens móveis, imóveis, bens materiais e imateriais, onde quer que ele se encontre, né? Por isso que nós, no início, a gente falou que existem duas fases, né? A primeira fase, que é a fase pré-falimentar, e essa fase é chamada de fase de sindicância também, exatamente por isso, porque é uma verdadeira sindicância. A gente vai ver que o tempo inteiro, sobre a ótica de fiscalização seja do comitê ou dos credores, o administrador judicial tem essa função, então, de arrecadar o máximo de bens possível e depois realizar o pagamento aos credores. Bom, o artigo 139, ele estabelece a regra de que, com a decretação da falência, assim que nomeado for o administrador judicial, né, assim que ele comparece ao ato de assinatura do termo de compromisso, né, a função dele de imediato é a arrecadação dos bens, todos os bens do falido. Vamos lá no artigo 139. Artigo 139. Logo após a arrecadação dos bens, é juntado o respectivo auto do processo para ver se será iniciada a realização do ativo. Pois bem, então, o que acontece, muitas das vezes, né, como ele tem que fazer isso de imediato, ele tem que ser rápido, muitas das vezes ele chega no estabelecimento, chega na empresa, e ele tem que rapidamente arrecadar todos os bens, né? E isso pode acontecer que imagine, a gente faz uma similitude meio esdrúxula, mas é como se você comparasse uma cena do crime. Chega lá a polícia não tem o dever de lacrar tudo, ninguém mexe em nada, é mais ou menos por aí, né? Então, quando ocorre, os bens imóveis são mais fáceis de distinguir a propriedade, porque é só você analisar o registro. Mas quanto aos bens móveis, muitas das vezes existem bens dentro da empresa que não são de propriedade do devedor. Isso é muito comum. Você imagine, por exemplo, se você viaja e deixa um carro no estacionamento de um hotel, né? Aquele hotel vem a requerer falência, ou alguém requerer o pedido de falência para aquela empresa, seu bem vai estar lá, né? Ocorre, por exemplo, na joalheria, onde você tem uma joia fazendo um reparo, um relógio, enfim. Então, pode ocorrer que bens estejam sobre a posse do devedor, mas não seja dele. Quer ver? Vou dar um exemplo bem fácil de entender na nossa realidade aqui, cidade pequena, tem muito bar. Vamos dar um exemplo de bar. O bar, muitas das vezes, ele tem uma sinuca, que está em consignado, né? Na verdade, ou às vezes está arrendado, ou incomodado, né? Enfim, a sinuca não pertence a ele. A cervejeira, os freezers, a cervejeira da Ambev, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Essas pessoas, os verdadeiros proprietários, eles vão ter que lançar a mão de um procedimento, que é o pedido de restituição, né? O pedido de restituição é uma ação, é um procedimento especial que vai rolar. Ele é regulado pelos artigos 84 a 93 da lei da LRF, e nesse procedimento existe lá as regras de que o processo vai correr apartado e o juiz vai decidir sobre esse pedido. Quando a gente lê o artigo 108, a gente pode observar que, artigo 108, ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens separadamente ou em bloco, enfim. Então, aqui, quando ele fala em ato contínuo, ele tem que agir muito rápido. Então, pode acontecer essa situação. E aí, são arrecadados todos os bens que estão, naquele momento, sobre a posse do falido. E a gente vai ver agora que existem algumas situações onde o verdadeiro proprietário ou alguma situação trazida pela lei, onde vai ser objeto de pedido de restituição, né?
o verdadeiro proprietário, ou algumas situações da lei, permite que esse entre com o requerimento, com o pedido de restituição, que é um procedimento regulado aí pelos artigos 84 a 93. Né? Então, a gente vai ver que existem cinco situações onde a lei permite que se enquadre aqui no pedido de restituição. Né? A primeira delas, aliás, está lá no artigo 85, lá, me parece que lá são 4 aqui no artigo 85, e uma está fora dessa lei de falência, que a gente vai trabalhar esses 5 casos onde o interessado pode requerer o pedido de restituição. Né? Então, a primeira situação está no caput do artigo 85, eu não vou colocar na tela o artigo, mas, por favor, acompanhe aí a leitura da lei. Artigo 85, o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência, poderá pedir sua restituição. Né? Então, aí, nós temos a primeira hipótese de pedido de restituição. Eu até coloquei um exemplo aí de uma cervejeira da Ambev, que está lá em consignação. Na verdade, o devedor tem a posse, mas o verdadeiro proprietário, que nesse exemplo é a Ambev, vai poder entrar com um pedido de restituição com base no caput do artigo 85. No parágrafo único do mesmo artigo, nós temos uma situação inusitada, é uma situação um pouco diferente, mas também que permite também o pedido de restituição. Né? Então, a segunda situação é coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de falência. Está no parágrafo único do 85. Né? Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de falência, se ainda não alienada. Pois bem, aqui o fundamento não é a propriedade, o verdadeiro proprietário, porque a gente sabe que os bens móveis eles se transmitem com a tradição. Né? Então, uma vez entregue essa mercadoria, mesmo por compra a prazo, a propriedade já foi incorporada ao patrimônio do devedor. Mas aqui, a base jurídica, o fundamento aqui não é exatamente o verdadeiro proprietário. Aqui é para se evitar, né, uma situação onde vai provocar prejuízo, né, daquele devedor que agiu de má fé. Obviamente que foi má fé porque, certamente, quando chega nesse ponto de requerimento de falência, ele já vem em situação de crise. Então, como ele efetuaria uma compra a prazo numa situação dessa? Então, é como se esse artigo trouxesse uma presunção absoluta de má-fé. Está dentro desse prazo, não cabe prova em contrário. Né? Pode ser objeto de pedido de restituição, então, essa venda a prazo que ocorrer desses bens que foram entregues ao devedor antes da falência, nos 15 dias anteriores. Então, também é objeto de pedido de restituição. A terceira situação é adiantamento de contrato de câmbio, está no inciso 2 do mesmo artigo, né? Inciso 2, da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Bom, eu acho que eu já até comentei o contrato de câmbio quando a gente falou lá daquelas hipóteses onde esses bens não são objetos de arrecadação, exatamente por não serem propriedades, não serem de propriedade do devedor. E aqui a gente tem um caso do adiantamento de contrato de câmbio. O contrato de câmbio, pessoal, para esses exportadores. Imagine que você vai ter uma empresa aqui, uma confecção, um exemplo nosso aqui, que está exportando para a Coreia, por exemplo. Né? Então, ele recebe, eles fazem um contrato, imagine que seja em dólar, por exemplo, sei lá, ou em euro, qualquer moeda, iene, enfim, para receber em determinada data futura. Né? Mas é muito comum esse devedor, porque como um pedido desse geralmente é um valor suntuoso e ele não tem como adquirir a mercadoria, a matéria-prima, ele então vai ao banco e faz um empréstimo, né?
e pede o adiantamento desse valor. Então, esse empréstimo é baseado, é lastreado nesse contrato de câmbio, por isso que chama adiantamento de contrato de câmbio. Então, na realidade, esse valor adiantado pela instituição financeira, né, na verdade, não é do devedor, pertence à instituição financeira, então também poderá ser objeto de pedido de restituição. Né? E a terceira, aliás, a quarta possibilidade, né, está lá no artigo 136 da LRF, tem um errinho de terceira e quarta, mas é a quarta hipótese, né, ocorre quando houver revogação ou ineficácia com aqueles contratantes de boa-fé com valores a restituir. Então, como é que isso ocorre? Lá no artigo 129 e seguintes, existe um procedimento que a gente chama, que é a ação revocatória. Né? É bem parecido com aquela ação pauliana que vocês aprenderam lá naquele aspecto processual das nulidades do negócio jurídico. Né? Lá a gente tem a ação pauliana e aqui é uma revocatória um pouco diferente, porque é um procedimento regulado por esta lei, também vai correr em apartado aqui nos mesmos autos. Né? Lá no artigo 129, eu já até mencionei algumas hipóteses de revogação, de ação revocatória. Lembra aquele prazo suspeito? Lá são 3 situações onde há o pagamento antecipado, o pagamento em qualquer forma que não foi contratado e a oneração de bens, né, durante aquele período suspeito, também é objeto de revogação, de ação revocatória. E, além disso, vamos lá para o 129. Existem outras hipóteses, né, de fraude em face dos credores. Isso é muito comum. A hora que bate o desespero no empresário, ele começa a fazer besteira e podem ser também outras hipóteses de pedido de revogação. Qualquer fraude, qualquer contrato a título gratuito. Né? Mas pode ser que essa ação revocatória vá atingir ao terceiro de boa-fé. Imagine que você, na maioria das vezes, ele tem conluio com a outra parte, com o contratante. Mas, às vezes, pode também atingir essa ação revocatória, uma vez que a função dela é voltar ao estado quo, né, o mesmo estado anterior. Então, muitas das vezes vai atingir um terceiro que não tem nada a ver com isso. Então, por conta disso, a lei aqui estabelece a regra de que pode ser objeto de pedido de restituição. Né? Mandou bem aqui o legislador, mas lá no artigo 129 estabelece lá em seguintes os procedimentos dessa ação. E lá no artigo 136, ele traz essa regra que eu estou acabando de falar. Né? Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. Né? Então, aqui nós temos mais uma hipótese da possibilidade de aquele que foi atingido, aquele de boa-fé, requerer o pedido de restituição daquele valor eventualmente pago por ele, ou adiantado ou pago por ele nesses contratos objetos de ação revocatória. Então, essa é a quarta hipótese. A quinta hipótese não está nessa lei, né? Ela ocorre com a devolução, pedido de devolução pelo INSS, das contribuições previdenciárias. Né? É claro que isso também pode ocorrer em outros tributos, imposto de renda, por exemplo, que é retido na fonte, mas a Lei 8.212, lá no artigo 51, que é a lei de custeio da Previdência Social, ela traz essa hipótese que o que vai acontecer? Aquelas situações onde o empregador ele já descontou a parte da contribuição previdenciária dos empregados, né? Uma parte do empregador e uma parte do empregado. Então, ele retém aqueles valores e depois ele vai lá e expede uma guia para pagamento em determinada data. Então, imagine que essa falência ocorreu nesse espaço de tempo. Né? Ele já reteve dos empregados, mas ainda não providenciou o recolhimento através da guia. Então, na verdade, esses valores, né? Até porque se ficar sobre a posse e propriedade do devedor, seria até um crime de apropriação indébita. Né? Mas, nesse caso, é do INSS essas contribuições. Então, o INSS, a autarquia federal, pode, então, entrar com um pedido de restituição para que esses valores
saiam da massa falida e vão para o verdadeiro proprietário. Então, nós temos essas 5 hipóteses de pedido de restituição que vai ocorrer durante o processo de arrecadação dos bens, né? Bom, superada essa fase de devolvido os bens que não eram de propriedade ou de posse do devedor, então vamos agora ao pedido de... Não, perdão. Aqui eu estou falando sobre o procedimento ainda que eu já falei, né? Esse slide fala do procedimento, está lá nos artigos 87 seguintes, né? Os autos ficam separados, são apartados, os autos no mesmo processo de falência. Então, se for julgado procedente, o artigo 88 estabelece a regra de devolução em 48 horas. Agora, se for improcedente, só restará a inclusão desse credor no quadro de credores, está lá no artigo 89 da LRF. Ok, pessoal? Eu só tinha esquecido até que tinha colocado essa tela de procedimento, que eu já havia falado. Bom, superado esse pedido de restituição, né, vai agora, então, acontecer a realização do ativo, né? Imagina que ele já arrecadou todos os bens e agora ele vai vender, vai providenciar as vendas. Pois bem, mas a venda, ela tem que obedecer a alguma regra? Claro. São 3 requisitos que a venda que o administrador judicial deve obedecer. O primeiro requisito é a presença do Ministério Público, né? Com intimação pessoal, a presença é fundamental, sob pena de nulidade. Está lá no parágrafo 7º do artigo 142 da LRF. O segundo requisito, ele tem que obedecer às formas da venda. Ficou bacana aí, foi meio pleonástico aí, sobre a forma do artigo 140. Mas, enfim, o artigo 140 estabelece uma ordem onde ele traz algumas formas de venda que a gente vai ver daqui a pouco, né? E, além disso, né, existe uma ordem de preferência nas modalidades de alienação. A gente vai ver que existem 3 espécies de alienação, né? Então, ele tem que obedecer esses requisitos. Presença do Ministério Público, talvez, assim, a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, ela é importantíssima, porque essa é uma fase complexa, que envolve a avaliação dos bens, que envolve, nesse caso aqui agora, uma licitação para venda. Então, ele, como fiscal da ordem jurídica, aqui, é fundamental, sob pena de nulidade. Então, tem que seguir esses requisitos que a gente vai ver a partir de agora. Então, a gente vai ver quais são essas formas de venda. Não pode vender de qualquer maneira, de qualquer forma, tem que seguir um ritual. E, além disso, tem algumas modalidades que o administrador judicial vai utilizar para que haja igualdade e para que ele recepcione a melhor proposta, né? Então, seguindo aqui, a gente vai falar sobre as formas de alienação, elas estão elencadas lá no artigo 140. E lá ele estabelece que tem que seguir essa ordem de preferência, né? Então, qual é a primeira opção? Venda total da empresa, né? Então, ele vai pegar todos os estabelecimentos em bloco e tentar uma venda total. Por quê? Obviamente que vai ter uma valorização muito maior, né? Mas, não sendo possível a venda total da empresa, isso não sendo possível, ele vai, então, para a segunda forma de alienação. Não deu para vender tudo, um pacote fechado, então vamos vender o bloco, vamos vender as filiais em separado, né? Seria a segunda prioridade. Também não foi possível, bom, então aí a gente vai vender os bens, né? E aí a gente tenta vender todos os bens em bloco, para quê? Para que arrecade um valor maior, né? Muito mais fácil você fazer um pacote, vender todos os bens, né? Do que vendê-los isoladamente. Por fim, se não for possível, né, a quarta possibilidade é a venda individualizada de todos os bens. Isso seria aí a pior das hipóteses, porque você não vai ter uma valorização conforme as outras situações, né? Eu dei exemplo aqui, por exemplo, de um cursinho de inglês, quando ele é viável, né? Imagine que você tem um cursinho de inglês, ele é viável, tem uma boa carteira de clientes, né? Tem vários alunos matriculados. Você vê que há uma viabilidade, então você pode vender toda a empresa, né? Não sendo possível, você vai vender, então, cada filial. Não sendo possível, você vai vender todos os bens, todas as cadeiras,
carteiras, quadros, computadores, todo aquele cursinho de inglês, não sendo possível a venda em separado, é a última hipótese, né? Eu coloquei aí 3 observações, né? A primeira observação, está lá no parágrafo 1º do artigo 140, é que pode ocorrer alguma situação onde você não obedeça nenhuma dessas formas de alienação, né? Isso pode acontecer, está lá no artigo 140, parágrafo 1º. Artigo 140, parágrafo 1º. Vamos lá, na leitura. Se convier à realização do ativo ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação, né? Então, nada obsta que seja utilizada mais de uma forma de alienação. Imagine que tem uma pessoa, alguém interessado em uma das filiais e outro interessado em outros, enfim. Então, pode ser utilizado, sim. E a segunda observação é que essa alienação pode ter início antes da formação ou durante a formação do quadro de credores. É exatamente como ocorre lá na recuperação judicial. Nós trabalhamos essa etapa, né? Lembra quando eu fiz aquele gráfico, quando eu tracei ali no tempo, e eu disse o seguinte, que paralelamente ao procedimento vai haver a habilitação dos credores, porque a formação do quadro de credores ela é também um procedimento moroso, complexo, tem que intimar todas as partes, tem um prazo de impugnação. Então, nada obsta que a realização do ativo corra paralelamente à formação do quadro de credores. Então, isso, aliás, não é nem possível. Isso é a rotina. Isso acontece porque são procedimentos que um não vai atrapalhar o outro. E a terceira observação está lá no artigo 144. 144. Eu vou falar dela daqui a pouco, porque ela envolve não, vou falar de uma vez. A modalidade diversa das acima citadas pode acontecer, né? Que se tiver, por exemplo, alguém... Imagine que você tenha lá um terreno ao lado do supermercado e tem interesse do proprietário. Então, pode ser que seja, que haja uma modalidade diversa da que esteja aí elencada, né? Isso se houver motivo justificante, né? Então, imagine o seguinte, o artigo 144 acompanha a leitura. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do comitê, modalidades de alienação judicial diversas da prevista no artigo 142. Mas a gente vai trabalhar agora essas modalidades para eu falar para vocês daqui a pouquinho, em seguida. Então, essas são as formas de alienação que ele tem que obedecer, né? E agora, quais os meios que ele vai utilizar para providenciar essa alienação? Bom, aí o código também... Eu não sei o que eu fiz uma besteira aqui, né? Não sei o que eu fiz com o slide das formas, dos meios de alienação. Simplesmente eu repeti aqui as formas de alienação. Então, vamos ignorar esse slide aqui, né? Eu vou ler para vocês, depois eu vou acertar o slide e mandar para vocês. Ao invés da leitura desse slide aqui, ele está reprisando, ele está repetindo as formas de alienação, aqui a gente vai trabalhar os meios de alienação. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui, não. Realmente fiz confusão aqui, pessoal. Então, existem as formas de alienação, que são essas 4. Existem os meios que ele vai utilizar, que não é esse slide, por favor, me perdoe aí, mas vamos ignorar esse slide. Eu vou ler para vocês aqui para a gente compreender o artigo 142, que traz as modalidades ou formas de alienação, que são 3, né? Ó, então, eu vou ler, acompanha a leitura aí, depois eu vou acertar esse slide. Me perdoe, mas eu repeti as formas de alienação aqui. Engraçado que eu passei uma vez ainda e o cansaço mental me fez errar.
Vamos lá, eu vou ler para vocês o artigo 142, por favor, acompanhe. Não vou nem acompanhar aqui, agora eu vou colocar no compartilhamento da tela para a gente compreender, porque senão vai ficar ruim. Espera só um instantinho, por favor. Apanhando da tecnologia, um minutinho. Eu esqueci como faz a data certa, tem que interromper aqui na tela. Estou meio dormindo hoje. Hein? Vamos lá, interrompendo aqui o compartilhamento, eu vou lá para a lei, para a gente trabalhar melhor visualizando essa parte. Ok, um minuto só. Lá no artigo, então, 142, vamos visualizar o artigo ao invés de visualizar esse slide que está errado. Depois eu vou corrigir e mandar para vocês. 142 na tela. O juiz, então, ele vai, ouvido o administrador judicial, né, vai escolher a melhor modalidade, mas ele pode utilizar-se de 3 modalidades. Né? Então, lendo o artigo 142, o juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo a orientação do comitê, quando houver, né, ordenará que se proceda à alienação do ativo e ele utilizará uma das seguintes modalidades. Aqui ele não apresenta nenhuma prioridade. Né? Então, ele pode ser por leilão, por lances orais, né? Propostas fechadas. A proposta fechada é aquela situação de cada proponente apresenta um envelope lacrado, a sua oferta, e aí ele protocola no cartório onde está sendo processada na vara de falência, ele protocola e, mediante aquele recibo, ele pode, inclusive, participar da audiência, da abertura dos envelopes. Mas proposta fechada é a segunda modalidade. E a terceira é o pregão. O pregão é a melhor dela, sem dúvida, porque o pregão é um mix, né? Ela é uma proposta híbrida, que ela tem o pregão, ela vai ocorrer o leilão, mas somente vai participar do leilão, somente participarão do leilão as melhores propostas apresentadas no envelope na proposta fechada. Então, seleciona as melhores propostas e todas aquelas que atingirem acima de 90% da melhor proposta. Vamos imaginar o seguinte, que a melhor proposta foi R$100.000, em determinado bem, né? R$100.000. Então, todos os envelopes, todas as propostas, né? Os envelopes que contenham proposta de 90% desse valor para cima vão participar do pregão. Né? Então, ela abre as propostas, o administrador judicial seleciona as melhores propostas que vão participar desse pregão. Parágrafo 1º, a realização da alienação em qualquer das modalidades de que trata esse artigo será antecipada por publicação de anúncio em jornal de ampla circulação, e aí tem o prazo de 15 dias para bens móveis, 30 dias para alienação ou da empresa ou de bens imóveis. Então, tem todo o edital, exatamente para dar igualdade nas propostas. Né? Então, assim que acontece, não seguindo essa ordem, mas, em regra, na prática, o pregão é o mais utilizado, até por ser até mais vantajoso. Mas, enfim. Né? Agora, cá no parágrafo. Vou baixar uma exceção, que eu coloquei aí para vocês. Era exatamente aquela observação que estava lá. O artigo 144 estabelece uma situação excepcional, uma exceção. Né? Por quê? Olha só o artigo 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador ou do comitê, modalidades de alienação judicial diversas da prevista no artigo 142. Imagine que tem um supermercado, você tem um terreno ao lado de um supermercado ou de um shopping, onde existe o interesse daquele comprador, né? E aí você recebe uma proposta. Vamos imaginar que, nesse exemplo, o terreno seja avaliado em R$1 milhão, né? Se você abrisse uma das modalidades, fatalmente você ia vender por esse máximo. E, nesse caso, imagine que aquele
dono do supermercado ou um shopping, ele ofereça 2 milhões, 3 milhões, por exemplo. Uma proposta dessa é recusável, então é um motivo mais do que justificado para que o administrador judicial ele requeira essa alienação de forma direta. Não tem problema nenhum, atendendo aqui a situação excepcional do artigo 144. Então, é perfeitamente possível. Gente, eu juro que eu fiz esse slide, porque eu fiz, eu não sei. Sinceramente, eu li isso ainda ontem à noite. Mas, vida que segue. Vamos lá. Depois eu vou acertar para vocês antes de mandar o slide. Só vou voltar lá. Então, esse slide seria aquela situação das formas, das modalidades de alienação, passando então, existe uma exceção também, uma regra importantíssima. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Uma regra importantíssima, que é a sucessão do arrematante. Quando o objeto da alienação ele é colocado à venda na falência, ele segue livre e desembaraçado de qualquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Inclusive de natureza, seja tributária ou trabalhista, lá o artigo 141, inciso 2, ele estabelece a regra de que o objeto vai seguir livre de qualquer ônus. Isso serve de incentivo. Você imaginou que antigamente ninguém queria comprar um bem leiloado na falência, porque ele sobrecarregava, ele transmitia os eventuais ônus, então tributos ou qualquer problema que maculava a propriedade daquele bem, então ele seguia e isso dificultava demasiadamente alguma oferta. Aqui agora não, isso é um certo incentivo. Se ele vai seguir livre de ônus, obviamente que você vai ter muito mais interessados em uma valorização maior do bem. Eu coloquei aqui duas observações. A primeira observação está lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 141, onde os antigos empregados, nesse caso, você faz um contrato novo por aquele que adquirir, no caso de aquisição do estabelecimento ou da empresa. Então, ele vai fazer um contrato de trabalho novo. E a segunda observação é que nem todo mundo vai ter esse benefício esse benefício do arrematante. Nem todo mundo vai levar essa vantagem de arrematar esse bem sem nenhum ônus, sem nenhum gravame, sem nenhuma mácula da propriedade anterior. Existem algumas pessoas, essa exceção está no parágrafo 1º do artigo 141, e ela tem a sua razão de ser, porque quando houver sócio da sociedade falida, olha só, aqui se evita uma fraude e se evita também que pessoas com legitimidade e interesse não se beneficiem por isso. Então, essa sucessão do arrematante não vai ocorrer livre de ônus se for sócio da sociedade falida, se for parente em linha direta ou colateral até o 4º grau, seja consanguíneo ou por afinidade do falido, ou sócio da falida, e que se for também o que a gente chama de agente do falido. É uma maneira muito sutil de falar que é aquele laranja, que é um representante disfarçado,